esposa, esse coral maravilhoso, essa festa que é para Jesus. Só Ele é digno de glória, de honra e de exaltação nessa noite. A única estrela que brilha aqui é Jesus, e mais ninguém. Só Ele é adorado e exaltado. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Você é um bem-aventurado de estar na presença do Senhor, adorando esse Deus tão poderoso, que no momento que ninguém olha para você, ninguém estende a tua mão, Ele está do teu lado, Ele está te ajudando a você continuar até a vinda dele. É muito lindo falar de Jesus. Eu amo a história de Cristo. É maravilhoso. Pastor Zé Luiz, Deus abençoe. Grande homem de Deus, pregador do Evangelho. Mando o pastor Arilson. Estávamos lá semana passada em um evento e eu fiquei na casa dele. Ele manda um abraço para o Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Quem achou o texto, diga amém. Amém. Vigiai, pois, orando sempre, para serdes considerados dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém? Podemos tomar os vossos assentos nessa noite. E você, não é proibido de você adorar, pois a tua adoração, ela chama a atenção de Deus. Deus, ele é movido à adoração. E quando você adora o Senhor, Ele se movimenta, Ele trabalha, mas parece que nada está acontecendo. Mas enquanto você está adorando, Deus está trabalhando naquilo que você menos espera. E quando você sai daqui, você já sai com uma surpresa. Amém? Então adore ao Senhor, exalte a Ele, glorifique a Ele, e Ele trabalha naquilo que você precisa. Meus irmãos, Jesus nasceu, cresceu, pregou, fez a obra, operou milagres, operou maravilhas, morreu, e por um propósito específico de salvação de toda a humanidade, no terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele está vivo para todo sempre. Glória a Deus, aleluia. Das 8.810 promessas na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, 3 promessas foram direcionadas da boca de Jesus. Jesus, ele nasceu, ele cresceu, com 8 dias de nascido, ele foi levado ao templo circuncidar, segundo a lei de Moisés. Com 12 anos de idade, Jesus, ele é levado pelo seu pai José e sua mãe Maria em uma festa chamada Festa da Páscoa, para ser também apresentado no templo diante dos sacerdotes, para ser examinado, para saber se Jesus, como criança, era conhecedor da lei, e o pai tinha por obrigação ensinar o seu filho a Torá, ensinar as leis, o chamado Bar Mitzvah, que eram os mandamentos. O filho devia conhecer os mandamentos. E quando Jesus se depara com 12 anos de idade no templo, eu acho lindo isso aqui.
que com apenas 12 anos de idade, Jesus já tinha foco. Com apenas 12 anos de idade, Jesus já tinha propósito. E ele já sabia para o que ele tinha vindo. Ele já tinha um propósito específico. Ele já sabia o que ia acontecer com ele. Enquanto muitas pessoas estão perdendo tempo. Enquanto muitas pessoas, eu nasci praticamente no berço evangélico. Mas só que com 14 eu saí da igreja e fui voltar com 22. Mas se eu entendesse o que Deus queria fazer na minha vida, eu tinha desde criança aprendido e eu estava pregando o evangelho. Perdi muito tempo, mas hoje eu estou aqui para falar do amor de Deus, para pregar as boas novas, para levar essa palavra. Então Jesus já entendia o seu propósito, tanto que a Bíblia diz que Maria perde ele de vista no meio do povo, no meio da multidão, que era muita gente, e o seu pai também, José. Eles saem e vão procurar o menino Jesus lá fora, mas a Bíblia diz que daqui a pouco eles voltam ao templo. Eles voltam para Jerusalém. Maria, desesperada, perdeu de vista o seu filho. Como está o coração dessa mãe agora? A mãe está totalmente preocupada e angustiada. Onde está o menino? Onde está o meu filho que estava comigo? Se perdeu no meio da multidão. Na verdade, ele não havia se perdido não, porque a Bíblia diz que daqui a pouco Maria chega no templo. Ela avista Jesus no meio de mestres, doutores, falando do amor de Deus, de maneira que a sabedoria que ele falava admirava o povo lhe fazia perguntas e Jesus respondia as perguntas, aleluia. E também, aleluia, o povo fazia pergunta para Jesus e Jesus também respondia. E aquela autoridade, ele falando, a sabedoria diferenciada, aleluia. Como que Deus quer usar alguém? Como quando a pessoa abre o coração para Deus, Deus abre também o coração para essa pessoa, para usar ele de uma maneira extraordinária. Levanta a tua mão nessa noite, que eu tenho uma palavra nessa festa para quem quer ser usado por Deus, quer ser usado por Deus nessa geração, para levantar quem está caindo, quer ser usado por Deus nessa geração, para levantar quem está precisando. Abre o teu coração para Deus e diz como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor. Eu quero crer que eu estou pregando para pessoas não descompromissadas com a palavra, mas pessoas que têm compromisso e objetivo na presença do Senhor, pois estamos vivendo dias de guerra, estamos vivendo dias de peleja, estamos vivendo dias, aleluia, difíceis, mas eu creio que aqui na ADAF ainda tem uma geração que adora o Senhor Jesus de Nazaré. Eu creio que aqui no Ministério ADAF ainda tem um povo que prega o Evangelho do Reino, que ainda fala da cruz. Eu creio que aqui no Ministério ADAF eu vim pregar para uma geração que nessa geração ainda está de pé, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Ela é marachúria. Deus está dizendo que quer te usar com uma sabedoria profunda, mas só que nos nossos dias atuais poucas pessoas querem Jesus. Nos nossos dias atuais poucas pessoas querem compromisso com o Evangelho, poucas pessoas querem compromisso com a palavra. Nos nossos dias atuais muitas pessoas estão correndo atrás de bens, de dinheiro, de materiais, mas eu vim aqui pregar o reino de Deus. Eu vim aqui falar que o céu é real. Eu vim falar aqui que Jesus está voltando. Eu vim pregar o Evangelho da cruz. Estou sentindo Deus aqui. Deus tem algo para fazer com a tua vida. Deus tem algo para fazer com a tua vida. Eu vim dizer para alguém aqui nessa noite: não abaixe a tua cabeça diante dessa dificuldade. Não abaixe a tua cabeça diante dessa luta. O meu Deus tem coisas maiores para você. Enquanto você faz para o reino, Ele se encarrega.
E ele diz: eu estou cuidando de tudo. Jesus já entendia o que era propósito. Tanto quando Maria chega desesperada dentro do templo, ela diz assim: meu filho, por onde tu estavas? Que eu e teu pai te procuramos lá fora e não te achávamos. E viemos te achar aqui depois de 3 dias. Jesus olha e diz assim: pastor Zé Luiz, minha mãe, aonde mais eu estaria senão na casa de meu pai e fazendo a obra daquele que me enviou? Isso é entender propósitos. Isso é ter um foco. Isso é ter um objetivo. Porque muitas pessoas hoje em dia estão na casa do Senhor e não sabem por que está. Muitas pessoas pensam que é só chegar, sentar, dar glória e voltar para casa. Não, Deus dizer uma coisa para você: eu não vim pregar o que você quer ouvir, eu vim pregar o que Deus está mandando eu falar para alguém. Deus não te quer apenas sentado no banco de perna cruzada, de braço cruzado, dizendo glória a Deus e aleluia. Deus te quer no campo de batalha. Glória a Deus, aleluia. Deus te quer fazendo a obra. Deus te quer pregando o evangelho. Sabe o que eu quero dizer para alguém nessa noite? Alguém já está me entendendo? Não fuja da tua chamada, não fuja do teu ministério. Eu vim pregar para pessoas que louvavam e não louvam mais. Eu vim pregar para pessoas que cantavam e não estão cantando mais. E o Senhor está dizendo: ó, saudade que eu estou de você, de ouvir a tua voz, de usar você em uma dimensão totalmente diferenciada do que eu te usava. Eu estou pregando para pessoas aqui fortalecidas no Senhor, que quando todo mundo abandonou, o Senhor estava lá do teu lado. Querido, sabe o que eu quero dizer para alguém? Te prepara. Muita gente vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Quando alguém levantou a mão lá atrás porque está crendo, aleluia. Te prepara que muita gente vai ver o que Deus vai fazer na tua vida quando você verdadeiramente abrir o teu coração para Ele. Eu já vejo pelos olhos da fé Deus começar uma obra no coração de pessoas aqui nessa noite. A sabedoria vai ser diferenciada. O que Deus tem com você não é algo terreno, é algo do céu. Aleluia. Glória a Deus. Ah, irmão, não te sente incapaz. E se você se sente incapaz, o Senhor te capacita. Porque muitas pessoas estão buscando sabedoria terrena. Muitas pessoas estão buscando a sabedoria terrena, mas a sabedoria que o Senhor quer te dar é do céu. Não é uma sabedoria terrena, é uma sabedoria celestial. Com a sabedoria que Jesus estava entendendo o propósito. Para isso você tem que entender por que você foi chamado. Glória a Deus, aleluia. Você foi chamado. E você tem. E Deus tem um propósito com você. Deus tem algo a fazer. E não parou. Com 12 anos de idade, Jesus vai aparecer com 30 anos daqui a pouco à beira do Jordão. Olha para cá. Glória a Deus. Por que eu estou pregando assim? Porque eu sei que Deus falou para mim que aqui dentro tem pessoas que têm ministério. Olha o tema da festa: vigiai. E também fala de oração. Pastor, eu quero crescer, mas eu não oro mais. Pastor, eu quero louvar, mas eu não tenho mais tempo para orar.
E não tem como Deus soprar um ministério, dar um crescimento em uma obra, se não tiver a oração, se não tiver uma oração constante na presença do Senhor. Sabe o que eu estou dizendo para você? Aleluia. Quando Jesus chega à beira do Jordão com 30 anos de idade, quem está lá? João Batista, que o céu tinha enviado para preparar o caminho do Senhor. João Batista batizando. Quando os fariseus vinham descendo, João Batista batizando, ele olhou e disse assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir, aleluia, da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento, pois o machado da vida aí, ó, o machado da raiz das árvores, aquele que não produz bom fruto será cortado e lançado fora. Porque muita gente você vê pregando e você não vê mais. Porque muitos pastores caíram e você não está vendo mais nos altares. Porque muita gente está desistindo. Porque Jesus está dizendo assim: acabou a bagunça. Eu vou levantar os meus verdadeiros adoradores. Verdadeiro adorador não é só quem está com o microfone na mão pregando. Verdadeiro adorador não é só quem está tocando. Tem verdadeiro adorador sentado no banco também, que tem dom, mas está escondendo, que prega, mas não quer pregar, que canta, mas não quer cantar, que tem autoridade, mas não usa. Eita! Glória a Deus. Tem verdadeiro adorador aqui? Glória a Deus. Aleluia. A palavra Jordão no hebraico Yaden, descer. Jesus só desce o Jordão, é batizado por João Batista. Jesus sobe. Isso aqui é propósito, para nós chegar ao que ele falou. Teve uma preparação, e Jesus sabe do que ele está falando. Jesus sabe porque ele mandou vigiar. Jesus sabe por quê? Porque ele conhece tudo, ele sabe. Jesus sabe o que vem e o que vai acontecer, e tem que haver uma preparação. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você não se preparar para a guerra, você perde. Mas se você se preparar para entrar no campo de batalha, você sai vencedor. Pastor, me dá um exemplo, eu te dou um exemplo. Lembra de Davi? Aleluia. Davi, quando chegou no campo de batalha, a Bíblia diz que Saul pegou as armaduras dele e disse assim: Davi, pega a minha armadura, vai lá, porque o gigante é grande, tu não vai vencer, Davi. A Bíblia diz que Davi pega, levanta a espada, não consegue manejar direito, pega, perde o capacete de Saul, pega a armadura, mas não consegue se movimentar direito. Diz assim: não, isso aqui não é para mim. Ele joga a espada, joga a armadura, joga o capacete. A Bíblia diz que ele vai no riacho do ribeiro, desce o ribeiro, apanha 5 pedras, pega o seu alforje de pastor, coloca na cintura e diz: agora vem, gigante, que eu estou preparado. Tu vens a mim com lança, espada e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Eu estou sentindo Deus aqui. Glória a Deus. Aleluia. Você não entendeu que não é você? Aleluia. Ninguém aqui pode bater no peito e dizer assim: eu sou isso ou aquilo pelos méritos. Não, é Deus. Se você está onde está, tem o que tem, a família que tem, foi Deus. O mérito é dele. A queda do gigante não foi mérito de Davi, foi próprio Deus. É Deus dizendo para alguém: entra no campo de batalha, usa a autoridade que eu te dei, e a guerra eu venço por você. E o teu trabalho é só sair vitorioso. O teu trabalho é só sair de mão erguida. Eu tenho uma profecia para quem trouxe glória para dar mão para levantar. Levanta a tua mão nessa noite. A guerra que você vai entrar, você vai travar, mas o céu que vai vencer por você. E o trabalho que você vai ter é só levantar as mãos e agradecer. Só quem veio agradecer. Levante a tua mão, eu vou te dar 1 minuto para você adorar, porque a presença do Senhor está na casa. Se tem pelo menos um adorador, Remai, Joe,
preparar. Jesus sabe do que ele está falando. Olha para cá. Jesus desceu, subiu. Segundo Lucas, orou. Quando ele orou, o céu abriu. Porque olhe para mim, não tem como o céu permanecer fechado com o joelho dobrado na terra. Não tem como o céu permanecer cerrado quando alguém se humilha aqui na terra e resolve cair de joelho na presença do grandão da Galileia. Não tem como. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Quer ver aquela luta parar? Quer ver esse gigante cair? Quer ver essa muralha se desmoronar na tua frente? Quer ver essa luta acabar? Quer ver eu te arrancar desse vale? Quer ver essa enfermidade ir embora da tua casa, da tua vida? Quebra esse orgulho, te joga de joelho e diz: Senhor, eu sou dependente. Glória a Deus. À beira do Jordão. Diga, à beira do Jordão. Jesus está numa preparação. Ele está de joelho. E quando ele ora, é tão forte isso aqui. Tem gente em lágrimas aqui. Quando ele ora, automaticamente, pastor Zé Luiz, o céu se abre. E quando o céu se abre, automaticamente a boca de Deus se abre. Porque não tem como o céu se abrir e a boca de Deus permanecer fechada. Se o céu se abriu é porque tem alguma coisa para Deus falar. Se o céu se abriu é porque Deus já tem uma palavra para liberar. Se o céu se abriu é porque Deus já tem uma direção para dar. Se o céu se abriu é porque Deus já tem uma certeza para entregar. Se o céu se abriu é porque já tem uma vitória direcionada. Eu tenho uma palavra nessa noite para quem trouxe glória. O céu vai se abrir nessa noite, nesse encerramento da festa da DAF, e Deus vai liberar algo sobre a tua vida. Uma vitória está vindo em direção da tua casa, porque o céu não se abre em vão. O céu não abre em vão. Aleluia, Deus. Olha para mim. O que foi que a voz falou? Uma confirmação. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer ou alegria. Uma confirmação. Da confirmação, a Bíblia diz que o Espírito desce como forma corpórea de uma pomba sobre Jesus. Só que olhe para cá. Quem Deus chama, e Deus tem propósito, e o propósito é grande, não se guia a si próprio. Você vê uma bagunça acontecendo em muitas igrejas. Você vê pastor caindo, pastor adulterando, fulano fez isso, fulano fez aquilo, e você permanece fiel a Deus, porque você é guiado não por você, mas sim pelo Espírito Santo. E se você fazer, a tua costa vai doer. Deus não tem compromisso com essas pessoas. Deus não tem compromisso com esse povo. Tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Eu te provo, Mateus capítulo 4. Após o Espírito descer, está no texto, ele é conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo está lá. Só que o diabo diz assim, ó, quando ele chega depois do 40º dia, no 40º dia, se tu és filho, pega essa pedra, transforma em pão e sacia a tua fome. Jesus abre a boca e diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque o que sai da boca de Deus gera vida.
Oh, você não entendeu, por isso não deu glória. Só pelo fato de você estar aqui sentadinho ouvindo essa palavra, é Deus dizendo: está conservando vida. É Deus dizendo: está conservando anos de vida. Está zelando pela vida que tem. Aqui dentro ninguém vai te matar. Aqui dentro ninguém vai te bater. Aqui dentro ninguém vai te assaltar. Aleluia, porque você está sendo guardado e está zelando pelo que você tem. Só que a vida não é só aqui. Tem muita gente que pensa que a vida termina aqui. Não, apenas começa. E depois que morre, continua. Porque aqui é uma vida terrena, mas depois que você morre em Cristo, você vai ter a vida eterna. Agora a pergunta que não quer calar é: aonde a tua alma vai passar a eternidade? Porque só tem dois caminhos: céu e inferno. Só há dois caminhos. E Jesus disse em Mateus 8,36: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for. Você não está aqui por homem. Aleluia. Você está aqui por Jesus. Você está aqui por quem fez o sacrifício. Você está aqui por quem abriu o braço na cruz e disse: tetelestai, está consumado. Você está aqui por quem pagou o preço por você na cruz do Calvário. Você está aqui por quem aguentou 39 chicotadas, 39 açoites. Você está aqui, olhe para cá, irmão, para você entender. Você está aqui não por homem, mas você está aqui porque você entendeu que alguém sofreu no pretório, amarrado, 13 chicotadas no peito e 26 nas costas, contando 39 açoites como uma preparação para ser crucificado. Você está aqui por ele, que aguentou calado, suportou calado, mas no terceiro dia ressuscitou. E ele vem, e ele vem, e ele ele vem. Eu amo isso aqui, segundo os historiadores. O chicote chamado azorrague dos romanos, aleluia, tinha 12 pontas, 12 tiras de couro, com ossos metais e chumbos afiados na ponta, e cada golpe que era dado arrancava carne, mas ele aguentou calado, ele suportou calado. E nós, qualquer coisinha eu vou parar, qualquer coisinha eu vou largar a Bíblia, qualquer coisinha eu vou embora, não gosto do fulano, eu vou embora. Não é assim. Ele suportou, nós também vamos suportar. Nós vamos aguentar. Ele suportou a dor. Só que ele se preparou para isso. Ele se preparou. Eu acho magnífico isso aqui, que das 8.810 promessas na Bíblia Sagrada, 3 foi Jesus que direcionou da sua própria boca no seu ministério. Porque depois do Jordão, aleluia, depois do deserto, Jesus entra na Galileia no poder do Espírito, entra no templo, lê o rolo do profeta Isaías e diz: o Espírito do Senhor repousa ou está sobre mim, que me ungiu para propósito, para algo. Você não foi ungido à toa. Você não foi consagrado à toa. Essa autoridade não está sobre a tua vida à toa. É por isso que o inferno te odeia. É por isso que o inferno não quer ver você perto, não quer ver você de pé. Mas você está de pé diante do poderoso de toda a terra, diante do Deus de toda a terra. Olha para cá. 3 foram direcionadas, diga 3. E a primeira promessa que foi direcionada dos lábios de Jesus
Está em Mateus 16, no capítulo 18, que Jesus diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei. Olha aqui, ó. Eu edificar primeira. Ele disse: eu edificarei. Ele edificou? Edificou. Certa feita, Jesus conversando já com o seu ministério terreno, conversando com os seus discípulos, ele olha para os discípulos e diz assim: ei, quem o povo diz que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? Aí um pulou assim: uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és o Elias, outros dizem que tu és profeta, grande entre o povo. Aí Jesus: eu não quero saber do povo mais, eu quero saber de vocês, a igreja que eu levantei para andar comigo. Eu quero saber de vocês, quem você diz que eu sou? Ninguém sabia dizer, mas o improvável saiu do meio, olhou na cara dele e disse assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus virou e disse assim: eita, aleluia, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne nem sangue que tu revelou, mas sim o Pai que está no céu. Pois eu te digo, promessa, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus aponta para ele, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecer. E por que você tem medo? Se você é igreja. E por que você teme? Quando Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão, não é o inferno que vem e a igreja fecha a porta, é o inferno que fecha a porta e a igreja avança. Se o inferno não sair na frente, a igreja passa por cima, mas não para. Ai, eu estou sentindo Deus aqui. Levanta a tua mão que eu tenho uma palavra. É Deus dizendo: te prepara para passar por cima dessa aflição. Te prepara para passar por cima desse problema. Te prepara, essa depressão não vai te parar. Te prepara, essa ansiedade perdeu a força. Te prepara, essa enfermidade não tem vez. Bata no peito e diga assim: eu sou igreja. Só quem é, diga: eu sou igreja. Eu faço parte, eu sou igreja. Aleluia. Ele cumpriu. Ele levantou 12 que representam a igreja, e ele edificou. Jesus, ele fez promessas. A primeira foi: eu edificarei. E a segunda promessa que saiu dos lábios de Jesus foi em João 14:16, quando ele disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Aleluia. O ver e nem o conhecer, porque não mais o conhecereis, porque ele habita e estará em vós. O que você sente, o mundo não sente. A presença que você carrega, o mundo não carrega. O Espírito que habita aqui em nós e está no meio de nós, não habita no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, ele cumpriu a promessa. Cumpriu. Atos capítulo 2. E cumprindo o seu dia de Pentecostes, de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, e invadiu a casa, e foram vistas ou distribuídas ou repartidas línguas como que de fogo sobre cada um deles, e cada um falava conforme o Espírito lhes concedia em que falasse. Mas hoje vivemos em um tempo que a igreja não
adora mais. Não se ouve mais línguas estranhas, não se vê mais milagres, não é como antigamente. Pedro passava, a sombra de Pedro curava, Paulo chegava, enxugava o rosto, o lenço era levado nos enfermos e os enfermos eram curados. Não se vê mais milagre, porque o povo não dá mais lugar para o Espírito. Mas ele está aqui, a presença dele está aqui, ele é real no nosso meio. Ele falou que ia enviar e cumpriu. Só que a promessa que Jesus falou, e aonde eu queria chegar, aleluia, que ele ainda não cumpriu. Mas você acha que ele falou duas e cumpriu as duas? Você acha que uma ele ia deixar de cumprir? Pastor, qual é a promessa que ele fez e ainda não cumpriu? João 14:3: enquanto eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejai vós também. Ele não cumpriu, mas ele está voltando. Apocalipse 3:11: eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. O tema da festa é: Jesus está vindo, oh glória, e Ele está vindo, Ele está voltando, oh glória. Porque tem que orar, porque tem que estar firme, estar constante, em vigilância, para escapar daqueles dias. Que dias são esses? Aleluia! Grande dor e sofrimento para aqueles que ficarem, enquanto muitos estão buscando riqueza, fama, reconhecimento, ouro, prata na terra. Oh glória, você está aqui de mão levantada, dizendo: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor. Só quem acredita que Ele vem. Eu estou sentindo a presença dele aqui nessa casa. Só quem acredita que ele está voltando. Jesus está voltando. Guarda o que tu tens, sobretudo o que você tem que guardar. Como a Bíblia diz, guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Guarda a tua língua quando pronunciares palavra. Você tem que guardar a tua alma, porque tem alguém de olho nela. Nós temos um adversário. Se você acha que o nosso adversário está feliz, ele não está. Todo dia é uma guerra, todo dia é uma batalha, todo dia nós travamos guerra. Mas só que tem alguém que está conosco e peleja conosco. Eu tenho uma palavra para liberar aqui nessa igreja. Maior é quem está conosco aqui dentro do que está com eles lá fora. Aleluia. 2 Pedro 3:5. Aleluia. A palavra diz: vigiai e sede sóbrio, porque o diabo, o que ele é? Vosso adversário. Ele anda ao derredor para tentar vos tragar. Mas a Bíblia diz em Salmo 34:10: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o enquanto o diabo está ao derredor, tem alguém acampado do teu lado. Fica de pé. Eu estou sentindo Deus aqui nesta palavra. Nós vivemos dias de guerras, nós vivemos dias de lutas, mas é nesses dias que Deus vai te fortalecer.
É nesses dias que Deus vai te dar força. É nesses dias que Deus vai te ajudar. Eu tenho uma palavra para quem está adorando nessa noite. Deus está dizendo para alguém: tem fortalecimento para a tua vida. Aqui nessa noite, nessa casa, tem fortalecimento para a tua vida. Aqui nessa noite, na presença do Senhor, você não sai daqui da mesma maneira que você entrou. Oh glória! Jesus, para falar isso, essa palavra, Ele sabe o que vai acontecer. É por isso que Ele diz: vigiai, pois orando sempre, para serem considerados dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e está de pé diante do Filho do Homem. Eu tenho duas palavras para liberar nessa noite. Lucas capítulo, aleluia, 21, versículo de número 26. A Bíblia diz: o coração dos homens desfalecerá por medo de expectativa daquilo que sobrevirá à terra, porque os poderes do céu serão abalados. Essa palavra não é para a igreja, essa palavra não é para a noiva, essa palavra não é para os arrebatados, essa palavra é para os ímpios que ficaram. Pastor, e para os Salmos 28: enquanto essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Só quem acredita que Ele vem. Por Amaia da Camachúria. Só quem acredita que Ele está voltando. Só quem veio adorar Jesus de Nazaré. Olhai para cima. É Jesus quem disse: aleluia, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Ele vem, Ele vem. Eu vim pregar que Ele vem. Paulo disse, 1 Tessalonicenses 4,16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivemos vivos seremos arrebatados. A palavra arrebatamento no grego arpazo, arrancar ou tirar com força. Aleluia. Você vai ser arrancado com força. Vai aguentando, vai dando glória, vai adorando, porque eu tenho que dizer isso aqui: em breve a trombeta ecoará nos quatro cantos da terra, e o Senhor voltará para buscar a eleita noiva do Cordeiro. Oh, maravilha! Glória a Deus! Amado, sentindo a presença. Lamana Camachúria. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, maravilha. Aleluia. Não perca a esperança. Não perca a tua fé. Guarda a tua fé. Não perca a esperança. Confia no Senhor. Essa guerra vai acabar. Essa luta vai terminar. A igreja vai subir. O noivo vai voltar. Nós vamos celebrar. Nós vamos louvar. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Glória a Deus. Glória. Ou você quer nadar, nadar e morrer na praia? Você está disposto a te entregar? Pastor, de tudo isso que o Senhor pregou, eu
quero entender o que o Senhor quer dizer. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu quero a tua entrega por completo. Chegou a hora de você fazer parte do exército de guerra. O Senhor está te chamando para o campo de batalha. Acabou a brincadeira. Quem quiser brincar, que brinque. Quem quiser fazer picuinha, que faça. Quem quiser fazer o que quiser, faça. Quem quiser andar pelos seus próprios caminhos, que ande. Quem quiser andar pelos caminhos que satisfazem a sua alma, o seu coração, que ande. Quem quiser andar pelo pensamento dos outros, que ande. Mas você vai firmar. Porque o Senhor está dizendo: eu preciso. E é para isso que eu estou te levantando. Deus está dizendo que está levantando pessoas aqui. Deus está dizendo que está levantando. Levante suas mãos. Levante a mão. A senhora acha que Deus não conhece a sua guerra? O Senhor está dizendo: filho, eu conheço a tua guerra. Machandaralha. Eu sei como o teu coração chegou aqui. E eu sei o que tu necessita. E eu sei o que tu precisa. Tu disseste: pai, eu quero ouvi-lo. Eu preciso te ouvir. E Deus falou para mim: diz para minha serva que não acabou. Diz para minha serva que o ministério continua. Queimando que a vácia remidia remandará. Porque Deus viu quando levantaram e as palavras foram direcionadas a teu coração. Deus viu a afronta. Deus viu quando o adversário se levantou para tentar calar a tua voz. Mas o Senhor está dizendo: filha, você não está sozinha nesse campo de batalha. Quando eu peguei na tua mão e resolvi te levantar, não foi em vão que eu te levantei. Eu te levantei e te dei a espada nas tuas mãos e coloquei sobre ti a autoridade. Não achanda cá, remite, remancho, répia. Hoje eu te revisto com a autoridade nesse ira, amancho, camice, reba. E me encanta se a tua mente pudesse se abrir pro que Cristo está fazendo pelo Espírito Santo aqui nessa noite. Eu sou um jovem de 30 anos de idade. Aleluia. Mas pensa em um jovem pentecostal. Pensa em um pregador que gosta de adorar. Porque antes, meu irmão, eu era e servia o diabo. Antes, meu irmão, aleluia, o meu prazer está na presença do diabo. Mas hoje o meu prazer é estar na presença de Jesus, o Nazareno. Glória a Deus. Aleluia. Camancho Récia. Coloca a mão no teu coração. Tem surpresas de Deus aqui nessa noite. Surpresas. Deus vai surpreender. Aleluia. O coração de muita gente. Amacamachúria. Oi, que a sério. Ah,
Amanachanda cama. Fica de pé. Fica de pé. Isso. Levante as tuas mãos. Porque a unção foi colocada nas cordas vocais. O que o Senhor tem contigo é fino. Mas só que quanto mais tu louva, mais as guerras se travam. Porque a vontade do inferno é fazer tu recuar. Só que o céu já te marcou. Só que o céu apontou o dedo para ti e disse: eu te quero, eu vou fazer a minha vontade na tua vida. E não adianta, aleluia, tentar recuar, porque o que o céu tem para fazer não é amanhã e nem depois, é hoje. É hoje. É o que mandará. Prepara a tua mala, assim diz o Senhor. Tu irá fazer uma viagem, e nesta viagem tem uma honra para ti. Te levarei em um lugar, e eu vejo uma grande multidão se preparando para ouvir a tua voz. Aleluia, porque o Senhor vai te honrar aonde tu foi desonrada. O Senhor vai fazer grandes coisas na tua vida através do teu ministério. Kamachandarava Kamassúria. Porque hoje o Senhor unge as tuas cordas vocais. Porque hoje o Senhor desinflama. E Ele faz algo novo e diferenciado na tua vida. Receba a presença do Espírito Santo. Tem alguém para louvar? Louva. Glória a Deus. Eu queria que você colocasse a tua mão no teu coração enquanto ela louva. Aleluia, Deus. E após esse louvor nós vamos orar. Meu irmão, eu estou todo arrepiado aqui. Porque eu sinto a presença de quem me trouxe, me marcou esse dia. Agora não abre mais.
Pai, é uma cura aqui. Senhor, sai daqui com esse mal. Jesus está curando corações. Vejo lágrimas aqui. Demônios virados lá de fora. E a vontade dele era pegar você, mas não vai. Porque o anjo do Senhor te guarda nessa noite. Oh, Espírito Santo. Levante as duas mãos ao céu bem alto. Levante. Por um minuto, adore aquele que vive e reina para todo sempre. Porque Ele está voltando. Será que você entende a dimensão do tema dessa festa? Desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Chegou o momento de despertar, igreja. Chegou o momento de abrir o coração. Chegou o momento de dizer: Senhor, eu vou. Senhor, me envia. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a hora. Senhor, eu quero orar pelo teu povo agora. As pessoas que chegaram até aqui, que vieram a essa festa, que estão precisando de ajuda. Ajuda eles agora. Cura esse coração ferido. Sara essa cicatriz. Guarda esse homem, essa mulher, no deitar e no levantar. Se Jomanda Kamash Remite remando Jomia canta Kamando Joremante Kamaya Nerência Ulimite Kamanda Yassika Lamamute remanda Yassé Kamo Jomidícia Lemite Kamunusi Kamaya Revai Johamanda Lamanacando de camunciebe a fácia, lamancho come de camacia. Assim diz o Senhor: eu ando no meio de vós, eu passeio no meio de vós, eu curo os meus, levanto os meus, eu uso quem eu quero e eu faço a minha vontade. Sintam a minha presença. Se reconciliar. Glória a Deus. Se tiver alguém que queria orar por você, vem aqui à frente. Deus fiel. Se não tiver, se aceite no seu lugar. Louvado Glória a seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Nós temos uma criança para ser apresentada, não é? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queria que o nome completo
Tá? Ô glória! Aqui o João Vitor, Daniela, Elaine, fizemos os convidados. Glória a Deus, aleluia. Louvado, santo é o Senhor. Oh Deus de glória! Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Maravilha, santo. Aleluia. Eu queria chamar aqui os pais dessa criança que vem aqui na frente. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, a festa ainda não acabou. Aleluia. Amém. O Espírito Santo de Deus ainda está aqui. Glória a Louvado Deus. seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, o próprio Jesus, ele deixa o exemplo, né? Ele é apresentado, como já foi até dito aqui pelo pastor Aldo nesta noite, nesse conclave. Então Jesus, ele é apresentado, né, lá no capítulo 2, verso 21, quando Jesus, os 8 dias foram cumpridos para circuncidar, o menino foi lhe dado o nome de Jesus pelo anjo que lhe fora posto antes de ser concebido. Então, nós temos uma prática dentro da Assembleia de Deus, de nós apresentarmos, porque o Salmo 127 disse que os filhos são herança do Senhor, o fruto vem do seu galardão. Eles são como flechas na mão do valente. Nós sabemos que nós somos esse valente, e o valente, ele tem que ter estabilidade, ele tem que ter força para puxar o arco e lançar a flecha. Essa criança, ela vai crescer e ela vai acertar um alvo, A gente precisa fazer com que ela acerte o alvo. E o alvo aqui é Cristo. Amém? E eu queria saber de vocês, se vocês prometem diante da igreja cuidar desse bebê tão lindo, para ela venha crescer no temor do Senhor, é o princípio de toda sabedoria, que ela venha crescer e se desenvolver no caminho que deve andar. O escritor, o sábio Salomão, ele disse: ensina a criança no caminho que deve andar, e depois que ele não vai se esquecer dele. Então, a Helena Rodrigues Gonçalves, a igreja, eu gostaria que a igreja estendesse as mãos para cá. Aleluia. Eu queria que o irmão João Paulo pegasse essa criança, evangelista, Fique nervoso. deixa ela chorar. Amém? Amém? Se a gente deixa uma autoridade eclesiástica que pegue, amém? E ele apresenta. Então estenda suas mãos para cá. Nós vamos orar. Os pais se comprometem em educá-la, que é o dever, mas que não se esqueçam de ensinar o caminho que ela deve andar. Amém? Porque nós estamos apresentando ela, mas ela está sendo entregue ao Senhor, para que Ele venha guardar, venha protegê-la de todo mal, de toda ação contrária do adversário. Amém? Porque eu creio que aqui tem uma criança que será um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor. Apresentemos, Senhor, nas tuas mãos a Helena Rodrigues Gonçalves, esta criança bela, linda, Senhor amado. Os seus pais diante desse altar fizeram juntos, meu Deus, e educar, em criar, Senhor, no temor da tua palavra, Senhor. Deus, nos abençoe cada vez mais. Toma ele nas tuas mãos, abençoa para esta família, que ela seja guardada, guardada, protegida pelo teu Espírito Santo, Senhor. E assim, Senhor amado, que esteja registrado o nome da Helena Rodrigues Gonçalves no livro da vida. Então, Pai, abençoa esta família, abençoa, meu Pai, esse casal, abençoa todos que vieram aqui nessa noite, Pai. Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que a bênção
E os teus anjos, Pai, como já foi falado aqui, acampam ao redor dela e guardem o livro de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para Helena Rodrigues Cacarés. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, nós já vamos encerrar. Depois nós vamos guardar o nome dela no nosso livro. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amado, queria chamar aqui a missionária Vanessa, né? Que tem aqui muito obrigado para o nosso pastor. Os flashes começam a ser ligados. Bem, pastor Aldo, receba aí nas mãos da missionária. Uma forma de dizer obrigado. Deus continue lhe usando. Bem, louvado seja Deus. Bem, amados. Não sei se eu vou ver, se eu tenho Glórias a Deus. Tá bom de cantar, né? Já cantaram muito, né? Tá bom. Ainda querem cantar aí? Não? Tá bom. Tá bom. As horas já se avançam. Amados, é um sentimento de gratidão da nossa parte. Primeiramente, a todos do Ministério Adar, que vieram ensaiar, que dispuseram estar aqui, aos que ajudaram, os que cooperaram. Que Deus recompensa cada um de vós. Amém? Não tenho dúvida nem sombra de variações, que tudo que vocês semearam, vocês vão colher. Amém? Eu creio que nós agradamos o coração de Deus. E, da mesma forma, eu agradeço a cada um que veio aqui nessa noite prestigiar. Nosso ministério é pequeno, mas tem promessa de ser maior. Amém? Eu creio, porque Deus que promete, Ele não falha. Cumpre tempo no seu kairós. Então nós estamos debaixo do tempo de Deus. Mas uma coisa nós temos certeza. Amém? O nosso templo está pronto, que é o templo do Espírito Santo. Aleluia! Amém? E se Ele voltar hoje, amém, porque nós estamos dizendo Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Talvez alguém está dizendo, Senhor, ainda não, eu preciso me preparar. Não dá tempo, amado. Não dá tempo de preparar, não dá tempo de correr. Amém? Então por isso que nós dizemos, vigiem e orem, porque o Senhor pode voltar a qualquer momento. Amém? Então essas são as minhas palavras. Vou chamar aqui a pastora Tânia para também agradecer. Vai, minha esposa, venha logo. Agradeço. Pai Senhor, querido, quero agradecer a todos os visitantes que estiveram aqui conosco nesta noite. Amém, Senhor, abençoe grandemente a tua vida, a tua família, os teus projetos, que você entregue diante do Senhor, que só Ele pode te dar força, saúde, para que você venha conseguir alcançar todos os objetivos dos teus projetos. Sem o Senhor nós nada podemos fazer. Sem o Senhor nós não temos a direção, nós não temos sabedoria. Salomão, que foi um dos homens reis mais poderosos que existiu da época, ele buscou no Senhor a sabedoria que só Ele poderia ter e dar, e conceder a Ele. E eu quero agradecer a este grande conjunto que esteve do nosso lado nos ensaios. Nós estivemos juntos, das minhas guerreiras, dos irmãos, aleluia, de todos vocês. Que o Senhor recompense. Jamais poderíamos realizar esse momento também se vocês não estivessem aqui conosco. Que o Senhor recompense, fortaleça o teu coração. Se ainda não chegou aquela bênção que você tanto espera do Senhor, é porque o Senhor, Ele quer te surpreender, te dar algo melhor daquilo que você pede, do que aquilo que você anseia. Espere no Senhor que Ele vai te surpreender, Ele vai te dar muito mais do que aquilo que você tanto pede do Senhor. Aleluia, glória a Deus, você vai viver. Glória a Deus, como que eu imaginaria que nós íamos conseguir fazer uma festa tão linda como essa, como foi realizado aqui. Foi o Senhor que providenciou tudo, amado. Se você crê no poder de Deus, Ele me surpreendeu e o pastor também. E o Senhor realizou esse momento tão lindo.
para que hoje você estivesse exaltando junto conosco. Aleluia, você faz parte dessa história. E eu agradeço em nome de Jesus.